Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias para a gente falar de Vasco. Hoje tem Vasco, hein? Hoje tem Vasco, acabou o recesso, né? Acabou o carnaval e já tem jogo do Vasco no mesmo dia. Hoje tem Nova Iguaçu e Vasco pela Copa do Brasil. Jogo único, jogo decisivo e, bom, jogo que, enfim, vale muita coisa nessa temporada. Se o Vasco tem que passar hoje, não vou nem falar outra opção. O Vasco tem que passar, tem que seguir vivo na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre a provável escalação do Vasco hoje. Vamos falar também sobre uma polêmica que surgiu entre o Vasco e o Globoesporte.com, né, a Rede Globo. Alguns jornalistas lá, dois jornalistas, né, que publicaram uma matéria falando sobre a dívida do Vasco, e o Vasco depois emitiu uma nota desmentindo, né, esses jornalistas. A gente vai falar sobre isso aqui depois da vinheta, beleza? Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos começar com polêmica, né? Porque, bom, durante aí o carnaval, o Globoesporte.com publicou uma matéria dizendo que o Vasco tem dívidas com os jogadores do atual elenco. E por se tratarem de credores colaboradores, esses jogadores não iam precisar entrar na fila de pagamento, mas que seriam pagos ali o quanto antes. E publicou uma lista ali de jogadores do atual elenco que teriam dinheiro a receber do Vasco, entre luvas e direito de imagem, né? O João Vitor teria 3 milhões para receber de luvas, o Coutinho 500 mil para receber em luvas, o Paulinho 1 milhão para receber em luvas, o Puma 350 mil em luvas, o Jair mais de 300 mil em luvas, o Verrete 240 mil em imagem, o Adson 640 mil em luvas, o David quase 900 mil de luvas. Aí tem ali Jean Davi, por exemplo, 1 milhão e meio praticamente em luvas, Payet 2 milhões e 200 em luvas. Enfim, a lista é grande, tem Capasso, tem Souza, 160 mil de direito de imagem, tem muita coisa, né? Foi divulgado ali pelo Globoesporte.com essa matéria dizendo que o Vasco teria essa dívida, né, de luva e direito de imagem com alguns jogadores do elenco atual, e daria um valor até grande, né, somando tudo ali, somando toda essa dívida publicada pelo Globoesporte.com, daria, deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho, 13 milhões de reais. 13 milhões de reais, uma dívida com 16 jogadores do elenco atual. Mas a direção do Vasco emitiu uma nota oficial dizendo que não é bem assim e desmentindo os jornalistas do Globoesporte.com. Nota oficial do Vasco na tela diz o seguinte, a Vasco SAF esclarece que a reportagem de Rafael Zarco e Tébaro Schmidt, publicada em 4 de março, contém informações desatualizadas que não refletem a realidade. Todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão. Além disso, o trabalho de reestruturação das dívidas deixadas pela 777 segue em andamento. A matéria menciona valores que supostamente seriam devidos a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação que incluía valores vencidos e a vencer, ou seja, que não constituíam dívida naquele momento. Reiteramos que reportagens baseadas em informações desatualizadas induzem os torcedores ao erro e afetam a credibilidade do Vasco e da gestão atual, que tem se empenhado em resgatar
a imagem e a transparência do clube. Recomendamos aos vascaínos que acompanhem as atualizações sobre a recuperação judicial pelos canais oficiais do clube. Saudações vascaínas, foi a resposta do Vasco, né? Negando que tem essa dívida, né, com os jogadores e garantindo mais uma vez que está tudo em dia. Então, o Globoesporte.com publicou a matéria, o Vasco foi e desmentiu. E aí, meus queridos? E aí, o que você acha dessa polêmica? Deixa aqui nos comentários. O Pedrinho, em entrevista à TNT, ele falou inclusive sobre a dívida, né, do Vasco, esse processo com a 777 e etc e tal. Confira só. Quando a 777 assume? Como ela abre uma empresa, não tem nada, né? A empresa não tem dívida. E ela aumentou a dívida, acho que em 350 milhões, se eu não estiver enganado. Mesmo com o aporte de 310. Ou seja, a dívida foi maior. O aumento da dívida maior do que o aporte. Então assim, não é falar do passado, é ser transparente com o torcedor. Eu estou passando o que está acontecendo. É que no fim o passado ele transformou o presente, né? Ele transforma o presente, porque qualquer movimento que eu faço, ele é consequência de um passado não só distante, mas recente. Então assim, as pessoas têm que entender isso. Eu posso errar, e devo errar muito, acertar algumas vezes, mas assim, o processo que eu estou fazendo com o Vasco é de limpeza. A gente está limpando o Vasco para daqui a algum tempo a gente poder sentar numa árvore com muita sombra, debaixo de uma árvore com muita sombra. Essa semente tem que ser plantada agora. Você contando um pouquinho da RJ aí, você falou, preciso ter um compromisso com isso. Também individualmente, hoje saiu uma notícia sobre você ter, de alguma forma, direcionado também os seus bens individuais nesse processo de recuperação judicial do Vasco. O que é isso exatamente? Aline, como administrador da RJ, os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio porque, muito. No fim, não é só sobre você. Não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio que quando os bens estão ali, mas eu acho que isso... obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim... Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer e por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Bom, meus queridos, e para encerrar esse vídeo, vamos falar de Copa do Brasil, porque hoje o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu pela competição, segunda fase da Copa do Brasil, jogo único, empatou pênaltis, quem perder tá fora. E o Vasco já encerrou a preparação para o duelo contra o Nova Iguaçu, o jogo acontece hoje às 9h30 da manhã. Fábio Carille não deve contar ainda com o Tietê, que se machucou no clássico contra o Botafogo, e deve ter à disposição ali o trio de reforços, né, recém-contratados, como aconteceu no último jogo. Lloyd Augusto, Benjamin Garré, que entraram no segundo tempo, e Nuno Moreira, que não saiu do banco. Nuno Moreira deve ser titular no jogo de hoje. Quem volta ao time também, bem provavelmente, é Paulinho Paula. Provável escalação do Vasco, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, JV, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Na frente, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Lloyd Augusto também briga por uma vaga no time, mas deve ficar como opção para o segundo tempo. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!